O senhor implantou esse dispositivo na garganta do seu próprio filho, não foi, Dr. Vasconcelos? A pergunta explodiu pelo corredor do hospital como um tiro seco, congelando todos em movimento. Mas para entender como chegamos a esse momento, como um humilde zelador, recém-saído da prisão, chegou a acusar um dos cirurgiões mais respeitados do país de uma maldade indescritível. Precisamos voltar 30 minutos, para quando tudo começou a desmoronar. Tire as mãos do meu filho, gritou Helena Vasconcelos, sua pulseira de ouro branco reluzindo sob as luzes frias do pronto-socorro do hospital, enquanto tentava afastar Lucas Antunes de seu menino de 7 anos. Lucas não se mexeu. Suas mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho forçado na penitenciária, permaneceram firmes nos ombros da criança. Minha senhora, se eu não fizer isso agora, seu filho estará morto em menos de 2 minutos. Os lábios do garoto estavam ficando azuis. Seu corpinho convulsionava na maca, enquanto 3 enfermeiras permaneciam paralisadas, esperando pelo médico, que ainda estava a 5 minutos de distância. 5 minutos que o pequeno Gabriel Vasconcelos não tinha. Lucas estava limpando o chão daquele mesmo corredor quando ouviu a confusão. 6 meses fora da penitenciária de Bangu, onde cumpriu 8 anos por um crime que não cometeu. E lá estava ele, vestindo um uniforme de zelador no hospital particular mais exclusivo do Rio de Janeiro. O mesmo hospital onde pessoas como os Vasconcelos vinham quando queriam evitar se misturar com a gente comum. Segurança! A voz de Helena ecoou pelo corredor, seu cabelo loiro perfeitamente arrumado, desgrenhado pela primeira vez em anos. Alguém chame a segurança! Este criminoso está atacando meu filho! Mas Lucas já tinha visto o que as enfermeiras não conseguiam. A maneira como Gabriel agarrava a própria garganta, o tom específico de roxo que se espalhava pelo seu rosto. O grito silencioso em seus olhos, que Lucas reconheceu de outra vida, de outro tempo, quando ele era alguém completamente diferente. Seu filho não é mudo, senhora Vasconcelos, disse Lucas, sua voz estranhamente calma, enquanto se posicionava atrás do menino. E ele não está tendo uma convulsão, algo está preso na garganta dele, cortando completamente a passagem de ar. Helena congelou. Gabriel havia nascido mudo, ou assim todos os especialistas do país haviam lhe dito. Dezenas de exames, centenas de milhares de reais gastos. Todos os peritos concordavam. Seu filho nunca falaria. Você não tem a menor ideia do que está dizendo, sibilou ela, embora sua voz vacilasse. Meu filho foi examinado pelos melhores médicos de... Ela não terminou. Lucas já havia feito seu movimento. Sua mão disparou para a frente com precisão cirúrgica, os dedos desaparecendo na boca de Gabriel, enquanto ofegos irrompiam ao redor da sala. Helena avançou, mas uma enfermeira segurou seu braço. Deixe-o trabalhar, sussurrou a enfermeira, seus olhos arregalados de reconhecimento pelo que Lucas estava fazendo. Os 15 segundos seguintes pareceram 15 horas. O rosto de Lucas era uma máscara de concentração, seus dedos tateando com cuidado, deliberadamente. Então, com um movimento rápido que fez todos estremecerem, ele puxou. O objeto que emergiu da garganta de Gabriel era pequeno, metálico e coberto de sangue e saliva. Mas o que fez os joelhos de Helena fraquejarem não foi o objeto em si, foi o som que se seguiu. Um suspiro, uma tosse. E então, pela primeira vez em 7 anos, Gabriel Vasconcelos falou. Mamãe! A palavra pairou no ar como um milagre que ninguém conseguia explicar. As enfermeiras ficaram paralisadas. A mão de Helena voou para a boca, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E Lucas simplesmente recuou, deixando cair o objeto ensanguentado em uma bandeja médica, sua expressão ilegível. O que é isso? Sussurrou uma das enfermeiras, encarando o pedaço de metal. Lucas o estudou por um longo momento, sua mandíbula se apertando. Isso, ele disse lentamente, é um pedaço de um implante médico, especificamente parte de um supressor laríngeo. As palavras não significavam nada,
para a maioria das pessoas na sala, mas para Lucas significavam tudo, porque ele já tinha visto dispositivos como este antes, em um lugar que passou anos tentando esquecer. As pernas de Helena cederam. Ela desabou em uma cadeira, seu vestido de grife amassando ao seu redor. É impossível. Gabriel nasceu mudo. Todos os médicos disseram... Todos os médicos estavam errados, Lucas interrompeu, sua voz mais dura agora. Ou talvez não estivessem procurando a coisa certa. Ele pegou o fragmento metálico com um lenço de papel, segurando-o contra a luz. Suas mãos não tremiam, mas algo em seus olhos sugeria uma tempestade se formando sob a superfície. Senhora Vasconcelos, quando exatamente Gabriel parou de emitir sons? Bebês choram quando nascem. Seu filho chorou? O rosto de Helena empalideceu. Eu não me lembro. Eu estava sedada. O parto foi complicado. Quando acordei, eles me disseram que ele estava saudável, mas silencioso. Meu marido disse que era uma condição rara. Ele encontrou os melhores especialistas. Ela parou, algo se encaixando em sua mente que ela não queria admitir. Onde está seu marido agora? Lucas perguntou. A pergunta caiu como uma bomba. Os olhos de Helena se arregalaram. Sua respiração ficou superficial. Ele está viajando. Negócios em Singapura. Ele sempre viaja quando... Um telefone tocou. Uma das enfermeiras checou o sistema do hospital e seu rosto ficou branco. O Dr. Vasconcelos acabou de entrar no prédio. Ele está subindo. A expressão de Lucas não mudou, mas sua postura se alterou quase imperceptivelmente. A postura de alguém se preparando para uma luta. Doutor Vasconcelos, ele repetiu calmamente. Seu marido é médico? Helena assentiu lentamente, algo se quebrando em seus olhos. Ele é o chefe de neurologia aqui. Um dos cirurgiões mais respeitados do país. As peças estavam se encaixando na mente de Lucas, formando um quadro tão horrível que ele quase não conseguia acreditar. Quase. Mas ele tinha visto muita maldade em sua vida para descartar qualquer coisa como impossível. Gabriel, ainda recuperando o fôlego, olhou para Lucas com olhos que pareciam muito mais velhos do que 7 anos. O menino abriu a boca, testando sua nova voz, e sussurrou algo que fez o sangue de Lucas gelar. Ele disse que eu era especial. Ele disse que era para a ciência. As portas do elevador no final do corredor se abriram com um din. Se esta história está prendendo sua atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontece quando o Dr. Vasconcelos atravessa aquelas portas mudará tudo o que você pensa que sabe sobre esta família. Lucas se virou para o som, seus músculos tensos. Depois de 8 anos sobrevivendo na prisão, ele havia desenvolvido instintos que nunca mentiam. E agora, cada instinto estava gritando que o perigo real estava prestes a chegar. O Dr. César Vasconcelos saiu do elevador com a confiança de um homem que era dono de cada sala em que entrava. Alto, impecavelmente vestido com um terno sob medida que custava mais do que Lucas ganhava em 6 meses. Ele tinha o tipo de rosto que aparecia em capas de revistas. Distinto, confiável, a própria imagem da excelência médica. Mas Lucas notou outra coisa. A hesitação de uma fração de segundo quando os olhos de Vasconcelos pousaram em seu filho. A maneira como sua mandíbula se apertou quase imperceptivelmente quando ele viu o fragmento metálico na bandeja médica. E o mais revelador de tudo, a completa ausência de surpresa em seu rosto ao ouvir a voz de seu filho. Helena, o que está acontecendo aqui? O tom de Vasconcelos era medido, preocupado, perfeito. Ele se moveu em direção à esposa, mas seus olhos continuavam a se desviar para Lucas. Recebi um alerta de que Gabriel estava no pronto-socorro. César, ele falou. A voz de Helena falhou. Lágrimas escorrendo livremente agora. Nosso filho falou. Depois de 7 anos, ele simplesmente... Este homem tirou algo da garganta dele e... Deixe-me ver meu filho.
Vasconcelos a interrompeu suavemente, já se movendo em direção a Gabriel. Mas Lucas se colocou em seu caminho. Eu não faria isso se fosse o senhor, doutor. A temperatura na sala caiu 10 graus. A expressão de Vasconcelos mudou, apenas por um momento, para algo frio e calculista, antes que a máscara de preocupação voltasse ao lugar. Com licença? Quem é você? Os olhos de Vasconcelos escanearam o uniforme de zelador de Lucas com desdém mal disfarçado. Segurança. Por que o pessoal de manutenção está interferindo em uma emergência médica? Lucas Antunes, disse Lucas calmamente, mantendo sua posição. E eu não estou interferindo. Eu sou a razão pela qual seu filho ainda está respirando. O nome pairou no ar. O rosto de Vasconcelos ficou cuidadosamente inexpressivo. Mas Lucas viu o vislumbre de reconhecimento rapidamente suprimido. Antunes. Vasconcelos repetiu o nome lentamente, como se o estivesse testando. Isso é interessante. Tivemos um pesquisador com esse nome anos atrás. Dr. Lucas Antunes. Neurocirurgião brilhante, na verdade. Mas ele foi para a prisão por negligência médica, resultando em morte. Destruiu a vida de vários pacientes com procedimentos experimentais que nunca foram aprovados. Helena ofegou, puxando Gabriel instintivamente para mais perto dela. As enfermeiras trocaram olhares desconfortáveis, de repente vendo Lucas sob uma luz diferente. As mãos de Lucas se fecharam ao lado do corpo, mas sua voz permaneceu firme. Eu fui vítima de uma armação. E o senhor sabe exatamente quem me armou, não sabe, Dr. Vasconcelos? Isso é algum tipo de acusação? A voz de Vasconcelos carregava uma ponta perigosa agora. Porque parece que um criminoso condenado está assediando minha família durante uma crise médica. Papai? A pequena voz de Gabriel cortou a tensão. Todos congelaram. Era apenas a segunda palavra que o ouviam falar, e o medo nela era inconfundível. O sorriso de Vasconcelos não atingiu seus olhos. Está tudo bem, filho. Papai está aqui agora. Tudo ficará bem. Mas Gabriel se apertou contra a mãe, sua voz recém-liberada tremendo. Dói quando ele verifica minha garganta. Sempre dói. As palavras eram inocentes o suficiente. Mas Lucas viu o rosto de Helena mudar. Viu as peças começando a se conectar em sua mente, todos aqueles check-ups de rotina que Vasconcelos insistia em fazer pessoalmente. A maneira como ele sempre a mandava sair da sala. Como Gabriel ficava quieto e retraído por dias depois. Senhora Vasconcelos, disse Lucas com cuidado. Quando foi a última vez que seu marido examinou a garganta de Gabriel? 3 dias atrás. Sua voz era apenas um sussurro. Ele disse que era importante monitorar a condição de Gabriel regularmente. Ele sempre dizia... Ela parou, algo clicando em sua mente que ela não queria reconhecer. A compostura de Vasconcelos rachou levemente. Helena, não escute este homem. Ele é mentalmente instável. Ele passou 8 anos na prisão. Ele provavelmente está esperando nos extorquir ou o dispositivo naquela bandeja. Lucas interrompeu, apontando para o fragmento metálico. É um supressor laríngeo feito sob medida. Eu sei porque ajudei a projetar o protótipo há 9 anos, antes que o senhor roubasse minha pesquisa e a usasse para me incriminar por negligência. A acusação pairou no ar como fumaça. Uma das enfermeiras pegou discretamente um telefone, embora Lucas não pudesse dizer se ela estava chamando a segurança ou outra coisa. Vasconcelos riu, um som frio e desdenhoso. Isso é um absurdo. Meu filho nasceu com uma condição congênita. Todo mundo sabe disso. Existem prontuários médicos, relatórios de especialistas, todos assinados por médicos que o senhor escolheu a dedo, Lucas rebateu. Todos deste hospital, onde o senhor é o chefe de neurologia. Onde o senhor tem acesso a todos os registros, todos os exames, todos os resultados de testes. Estas são acusações sérias de um homem com ficha criminal, disse Vasconcelos, sua voz ganhando uma ponta mais dura. Ele se virou para as enfermeiras. Chamem a segurança, agora, e alguém pegue aquele dispositivo antes que seja contaminado ainda mais.
Mas Lucas foi mais rápido. Ele pegou a bandeja e a manteve fora do alcance. Isso é evidência, e fica exatamente onde está até a polícia chegar. Evidência de quê? A máscara de Vasconcelos estava escorregando agora, a raiva transparecendo. Você está louco. Vou ligar para meus advogados. Você estará de volta à prisão antes do anoitecer por agressão, assédio e... Por que você faria isso? A voz de Helena cortou o confronto crescente. Ela estava encarando o marido com uma expressão que misturava descrença com uma compreensão crescente. César, por que você... Nosso filho. Ele é nosso filho. O rosto de Vasconcelos suavizou, enquanto ele se virava para a esposa. Helena, querida, você está em choque. Este homem está te manipulando. Pense no que você está dizendo, porque eu possivelmente... A bolsa de pesquisa. Lucas falou calmamente, mas cada palavra a atingiu como um martelo. A Bolsa Federal de 50 milhões de dólares para desenvolver dispositivos de comunicação para crianças mudas. O senhor precisava de cobaias. O senhor precisava de dados de longo prazo. E o senhor precisava de alguém que não pudesse denunciar o que estava fazendo com elas. A sala ficou em silêncio. O rosto de Helena tinha ficado branco como papel. Essa bolsa impulsionou sua carreira, continuou Lucas, sua voz mais dura agora. Colocou o senhor na capa da época, fez do senhor um herói. O cirurgião que estava ajudando crianças sem voz a se comunicarem, exceto que as crianças que o senhor estava supostamente ajudando, incluindo seu próprio filho, não eram realmente mudas, eram. A expressão de Vasconcelos se contorceu em algo feio. Você não pode provar nada disso. Você é um criminoso condenado com um rancor. Ninguém vai acreditar em você. Talvez não. Lucas pegou seu telefone com a mão livre, mas eles podem acreditar nisso. Ele virou a tela. Nela havia um vídeo, granulento, mas claro o suficiente. Mostrava um Vasconcelos muito mais jovem em um laboratório, demonstrando um dispositivo para investidores. E no fundo, chorando baixinho em um berço médico, estava um bebê com um rosto familiar. Eu instalei câmeras de segurança em nosso antigo laboratório há 9 anos, disse Lucas. Câmeras escondidas, o senhor nunca as encontrou. Esta filmagem mostra o senhor testando o protótipo do supressor em um bebê de 3 meses, seu filho, dias depois de ele nascer. O grito de Helena perfurou o ar. Ela desabou, mas uma enfermeira a amparou. Gabriel começou a chorar. Lágrimas e sons reais, sua voz rouca e inexperiente, mas inegavelmente real. Vasconcelos avançou para o telefone, mas Lucas estava pronto. Anos na prisão o haviam ensinado a antecipar a violência. Ele se esquivou suavemente, e 2 seguranças que acabavam de chegar agarraram os braços de Vasconcelos. Me soltem! Vasconcelos gritou, sua imagem cuidadosamente construída se estilhaçando completamente. Vocês sabem quem eu sou? Eu poderia acabar com todas as suas carreiras com um telefonema. Na verdade, disse uma nova voz da porta, a única carreira que termina hoje é a sua. Todos se viraram. Uma mulher em um terno de negócios elegante estava lá. Credenciais da Polícia Federal, PF, à mostra para todos verem. Atrás dela, mais 3 agentes entraram na sala. Dr. César Vasconcelos, ela disse calmamente. O senhor está preso por fraude médica, abuso infantil e conspiração para cometer perjúrio. Estamos investigando sua fundação de pesquisa há 6 meses. O senhor Antunes nos contatou há 3 semanas com evidências. Esta gravação, combinada com nossas descobertas, nos dá o suficiente para a prisão imediata. Lucas vinha planejando este momento por meses. Desde que saiu da prisão e começou a investigar a verdade sobre o que havia acontecido com ele. Mas ver o rosto de Vasconcelos desmoronar, vendo a máscara arrogante finalmente se quebrar completamente, não trouxe satisfação. Apenas uma exaustão profunda e cansativa. Vasconcelos estava gritando agora, ameaçando processos, alegando perseguição, invocando sua reputação.
mas sua voz se desvaneceu enquanto os agentes o levavam algemado. Helena estava sentada no chão, segurando Gabriel, ambos chorando. A voz do menino era áspera, inexperiente, mas ele estava formando palavras agora, perguntando à mãe por que sua garganta não doía mais, por que o papai estava bravo, por que o moço legal com o esfregão o tinha ajudado. A agente Patrícia Costa se aproximou de Lucas. Sr. Antunes, precisaremos que o senhor venha ao escritório para dar uma declaração completa. Seu testemunho será crucial para a promotoria. Lucas assentiu, mas seus olhos estavam em Gabriel. O menino que viveu 7 anos em silêncio forçado, porque seu pai valorizava a fama e o dinheiro acima da humanidade de seu próprio filho. Haverá mais? Lucas perguntou calmamente. Mais crianças a quem ele fez isso? A expressão da agente escureceu. Estamos investigando 17 outros casos ligados à fundação de pesquisa dele. Crianças diagnosticadas como mudas que estavam recebendo tratamentos experimentais da equipe do Dr. Vasconcelos. 17. O número atingiu Lucas como um golpe físico. Uma das enfermeiras se aproximou de Lucas hesitantemente. Dr. Antunes, é o senhor mesmo? Eu ouvi histórias sobre o senhor quando comecei a trabalhar aqui. Eles disseram que o senhor era brilhante, mas imprudente, que machucou pessoas. Lucas deu-lhe um sorriso cansado. Eles disseram muitas coisas sobre mim. A maioria delas, mentiras plantadas por um homem que precisava de alguém para levar a culpa por seus experimentos ilegais. Perdi minha licença médica, minha carreira, 8 anos da minha vida. Mas pelo menos agora, talvez eu possa ajudar a consertar parte do dano que ele causou. Helena de repente se levantou, ainda agarrando Gabriel. Ela caminhou até Lucas, o rosto manchado de lágrimas e rímel. Por um momento, ele pensou que ela poderia esbofeteá-lo. Por estilhaçar seu mundo, por expor a verdade que ela, de alguma forma, conseguiu não ver. Em vez disso, ela agarrou a mão dele com as duas. Obrigada. Ela sussurrou com a voz embargada. Obrigada por me devolver a voz do meu filho. Lucas não sabia o que dizer a isso. Como se responde à gratidão de uma mãe cujo marido torturou seu filho em nome da ciência? Uma mulher que agora teria que viver com o conhecimento de que foi casada com um monstro. Enquanto os agentes terminavam de garantir a cena e tomar depoimentos preliminares, Lucas se viu sozinho no corredor por um momento, ainda vestindo seu uniforme de zelador, ainda segurando o esfregão que havia largado antes. 8 anos na prisão, uma carreira roubada, uma reputação destruída. Tudo porque ele descobriu o que Vasconcelos estava fazendo e ameaçou expô-lo. Mas de alguma forma, incrivelmente, ele conseguiu parar. Salvar pelo menos uma criança. Finalmente provar a verdade. A pergunta agora era, o que viria a seguir? 3 semanas depois que Gabriel Vasconcelos falou suas primeiras palavras em 7 anos, Lucas estava sentado em um escritório apertado no quartel-general da Polícia Federal, olhando para uma parede coberta de fotografias. 17 rostos, 17 crianças, todas diagnosticadas como mudas, todas tratadas pela fundação do Dr. César Vasconcelos. A agente Patrícia Costa colocou uma xícara de café na frente dele. Localizamos 12 deles até agora. As outras 5 famílias se mudaram do estado ou do país. Estamos trabalhando para rastreá-las. Lucas estudou cada rosto memorizando-os. Em quantos os dispositivos foram implantados? Em todos eles. A voz de Costa estava tensa de raiva contida. Vasconcelos foi mais cuidadoso com os outros. Usou materiais biodegradáveis que se dissolveriam com o tempo, deixando evidências mínimas. O dispositivo de Gabriel falhou porque Vasconcelos usou um protótipo mais novo. Era para ser permanente. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte permanente. Uma criança condenada ao silêncio por toda a vida para que seu pai pudesse coletar financiamento de pesquisa e elogios. Os pais não sabiam de nada, Lucas perguntou, embora já soubesse a resposta. A maioria era como Helena Vasconcelos, desesperada,
vulnerável, confiando em um especialista renomado que prometia esperança. Vasconcelos visava especificamente famílias ricas que podiam pagar seu programa de tratamento exclusivo. Ele as fazia acreditar que seus filhos tinham condições congênitas raras que só ele podia gerenciar. O telefone de Lucas tocou. Outra mensagem de um advogado, a terceira firma naquela semana, oferecendo-se para representá-lo em um processo contra o Estado por prisão injusta. Todos queriam um pedaço da história agora. Ex-médico condenado expõe conspiração médica. Dominava os noticiários em todo o país. Ele ignorou. Dinheiro não lhe devolveria 8 anos. Não apagaria as coisas que ele suportou na penitenciária de Bangu. Há outra coisa, disse Costa, deslizando uma pasta sobre a mesa. Encontramos os arquivos pessoais de Vasconcelos. Ele mantinha registros detalhados de tudo. Observações, dados de desenvolvimento, até mesmo gravações de vídeo do progresso das crianças. Ele documentou seus próprios crimes como se fossem pesquisas médicas legítimas. Lucas abriu a pasta e imediatamente desejou não ter feito isso. Página após página de notas clínicas, descrevendo as reações das crianças ao terem suas vozes roubadas. Vasconcelos as observava como ratos de laboratório, anotando sua frustração, sua adaptação, sua resignação. Uma entrada embrulhou o estômago de Lucas. Sujeito 7, Gabriel, mostra notável resiliência. Após o período inicial de angústia, adaptou-se bem à comunicação não verbal. A mãe continua convencida do diagnóstico congênito. Excelente candidato para estudo de longo prazo. Ele chamou o próprio filho de Sujeito 7, sussurrou Lucas. Costa assentiu sombriamente. O homem é um sociopata. A avaliação psiquiátrica voltou ontem. Nenhum remorso. Ele ainda insiste que estava conduzindo uma pesquisa legítima que teria beneficiado a humanidade. Lucas fechou a pasta com cuidado, suas mãos tremendo de raiva reprimida. Quando é o julgamento? 6 meses, provavelmente. A equipe jurídica dele já está tentando atrasar, alegando que precisam de tempo para preparar uma defesa. Enquanto isso, ele está em liberdade sob fiança, $5 milhões, que sua família pagou imediatamente. Ele está livre? Lucas se levantou abruptamente, quase derrubando seu café. Vocês o deixaram sair? Ordens do juiz. Vasconcelos não tem antecedentes criminais. Fortes laços com a comunidade e seus advogados argumentaram que ele não é um risco de fuga. A expressão de Costa mostrava o que ela pensava daquela decisão. Ele está em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Mas sim, ele está em casa. Lucas começou a andar pela pequena sala. 8 anos em uma cela de concreto por um crime que não cometeu, enquanto Vasconcelos, que torturou crianças, incluindo seu próprio filho, esperava pelo julgamento em sua mansão. As famílias querem conhecê-lo, disse Costa, observando-o cuidadosamente. As outras famílias. Elas perguntaram se o senhor estaria disposto a ajudar a avaliar os filhos delas, ver se há algum dano duradouro, talvez até testemunhar sobre a pesquisa original. Lucas parou. Eu não sou mais médico. O Conselho de Medicina revogou minha licença quando fui condenado. Estamos trabalhando nisso. Dado que sua condenação foi baseada inteiramente em evidências falsificadas fornecidas por Vasconcelos, há um forte argumento para a reintegração. Levará tempo, mas... Tempo? Lucas riu amargamente. Tenho muito disso agora. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número que ele reconheceu. Helena Vasconcelos. Ele havia dado a ela suas informações de contato antes de sair do hospital, embora não tivesse certeza do porquê. Talvez porque ela era tanto uma vítima quanto qualquer outra. Talvez porque Gabriel precisaria de alguém que entendesse o que havia sido feito com ele. Ele atendeu. Senhora Vasconcelos. Lucas, sua voz estava mais firme do que há 3 semanas, mas ainda frágil. Eu preciso da sua ajuda. Gabriel está...
Ele está tendo pesadelos terríveis. Ele acorda gritando, agarrando a garganta, dizendo que não consegue respirar. A terapeuta que contratei não entende o que ele passou. Ela continua falando sobre trauma, mas não entende de verdade. Lucas fechou os olhos. Claro que Gabriel estava tendo pesadelos. O menino passou 7 anos sendo manipulado pelo próprio pai, dizendo que seu silêncio era natural, normal, inevitável. E agora ele sabia a verdade, que sua voz tinha sido roubada deliberadamente pela pessoa que deveria protegê-lo mais. E o pai dele? Lucas perguntou com cuidado. Ele tentou entrar em contato com Gabriel? Uma longa pausa. Os advogados do César enviaram uma carta solicitando direitos de visita. Eles estão alegando que, apesar de tudo, ele ainda é o pai de Gabriel e tem o direito legal de vê-lo. Meus advogados estão lutando, mas... Sua voz falhou. Lucas, eu não posso deixar aquele homem perto do meu filho. Não depois do que ele fez, mas eu não sei como ajudar Gabriel a se curar. Eu não sei o que dizer a ele. Lucas olhou para Costa, que fingia não estar ouvindo, mas claramente ouvia cada palavra. Senhora Vasconcelos, eu não sou terapeuta. Eu nem sou oficialmente um médico mais. Mas você entende. O desespero de Helena transpareceu no telefone. Você entende o que o César fez porque você estava estudando a mesma tecnologia. Você sabe como esses dispositivos funcionam, o que eles fazem com uma pessoa. E você passou por um inferno porque tentou impedi-lo. Gabriel sabe disso. Ele pergunta por você todos os dias. O homem que o salvou. O peso de suas palavras pressionou Lucas como uma coisa física. Ele não havia salvado ninguém. Ele apenas tropeçou no lugar certo na hora certa porque estava limpando o chão em um corredor de hospital. Mas Gabriel não via dessa forma. Nenhuma das famílias veria dessa forma. Vou pensar sobre isso, disse Lucas finalmente. Eu preciso resolver algumas coisas primeiro. Depois de desligar, ele se virou para Costa. Me diga sobre a prisão domiciliar de Vasconcelos. Quais são as restrições? Costa abriu um arquivo em seu computador. Ele está confinado à sua residência principal, uma propriedade fechada em Jardins de Alphaville. Permissão para sair apenas para consultas médicas e reuniões legais com aprovação prévia. A tornozeleira monitora sua localização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer violação aciona prisão imediata. Quem o está monitorando? Empresa de segurança privada contratada pelo tribunal. Eles fazem uma checagem física 2 vezes ao dia e o centro de monitoramento rastreia a tornozeleira constantemente. Costa fez uma pausa. Por que o senhor está perguntando? Lucas não respondeu diretamente. Os arquivos que vocês encontraram, a documentação de pesquisa de Vasconcelos. Onde está tudo isso agora? Custódia de evidências. Por quê? Porque se ele guardou registros físicos, ele pode ter guardado outras coisas também. Dispositivos de backup, materiais de pesquisa, talvez até listas de potenciais futuros sujeitos. A mente de Lucas estava acelerada, conectando as peças. Ele é um narcisista que documentou tudo. Ele não teria destruído o trabalho de sua vida só porque foi preso. Costa se inclinou para a frente, interessada agora. O senhor acha que ele tem mais evidências escondidas em algum lugar? Eu acho que ele tem o suficiente escondido naquela casa para prendê-lo para sempre, se pudermos encontrar. Mas os advogados dele vão lutar contra qualquer mandado de busca que não seja hermético. Precisamos de algo concreto para justificá-lo. Então, o que o senhor está sugerindo? Lucas encontrou os olhos dela. Eu estou sugerindo que alguém precisa entrar naquela casa e descobrir o que ele está escondendo. Alguém que ele não esperaria. Alguém que tenha um motivo legítimo para estar lá. A compreensão surgiu no rosto de Costa. O senhor quer se usar como isca. Fazer com que ele pense que o senhor está lá para confrontá-lo. Talvez fazê-lo confessar ou revelar onde ele escondeu as evidências. Não exatamente.
Lucas pegou seu telefone com a mão livre e percorreu as mensagens recentes. Helena Vasconcelos acabou de me convidar para ajudar o filho dela. E se eu aceitar? E se eu me tornar o consultor informal de Gabriel, ajudando-o a se recuperar do trauma? Isso me dá acesso legítimo à casa, à família, à situação. Isso é perigoso, disse Costa imediatamente. Vasconcelos está enfrentando prisão perpétua. Ele não tem nada a perder. Se ele pensar que o senhor está lá para coletar mais evidências, então ele cometerá um erro. A voz de Lucas era dura. Ele é arrogante, Costa. Sempre foi. Ele pensa que é mais inteligente do que todos os outros. É por isso que ele mantinha registros tão detalhados, porque no fundo ele queria crédito pelo seu gênio. Se eu conseguir chegar perto o suficiente, se eu puder fazê-lo acreditar que estou lá apenas pelo menino, ele pode escorregar. Costa o estudou por um longo momento. O senhor sabe que isso pode sair pela culatra. Ele pode machucá-lo. Ele pode ir atrás de Gabriel ou Helena. Há uma razão pela qual geralmente não usamos civis em operações secretas. Eu não sou um civil. Eu sou uma vítima dos crimes dele que, por acaso, tem experiência exatamente no campo que ele estava explorando. Lucas se levantou, a decisão tomada. E aquelas 17 crianças merecem justiça, justiça real. Não um acordo judicial porque não temos evidências suficientes. Não uma sentença leve porque os advogados dele são melhores que os nossos. Se o senhor fizer isso, disse Costa lentamente, o senhor precisará usar um microfone, documentar tudo. E o senhor precisará ser extremamente cuidadoso. Um movimento errado e... Passei 8 anos na prisão, sobrevivendo a pessoas que queriam minha morte. Lucas interrompeu. Acho que posso lidar com um cirurgião narcisista em prisão domiciliar. Costa ficou em silêncio por um momento, então pegou um telefone diferente. Uma linha segura. Eu preciso levar isso aos superiores. Se vamos fazer isso, tem que ser oficial. O senhor estará trabalhando conosco, não agindo por conta própria. Enquanto ela fazia ligações, Lucas caminhou até a janela com vista para a cidade. Em algum lugar, 17 famílias estavam tentando reconstruir suas vidas. 17 crianças estavam aprendendo a usar vozes que lhes haviam sido roubadas. E um homem estava sentado em uma mansão, provavelmente já planejando sua defesa, confiante de que sua riqueza e reputação o protegeriam. Lucas passou anos sonhando com vingança contra Vasconcelos. Na prisão, tarde da noite, ele imaginou todas as maneiras pelas quais poderia fazer o homem pagar por roubar sua vida, sua carreira, sua liberdade. Mas isso não era mais sobre vingança. Era sobre garantir que nenhuma outra criança acabasse como Gabriel. Nenhum outro médico acabasse como Lucas. Nenhuma outra família acabasse destruída pela ambição de um homem. Costa desligou e se virou para ele. Eles concordaram. Mas há condições. O senhor segue o protocolo exatamente. Não corre riscos desnecessários. E se a qualquer momento acharmos que o senhor está em perigo, nós o tiramos imediatamente. Combinado. E Lucas? A expressão de Costa era séria. Vasconcelos já o destruiu uma vez. Não deixe que ele faça isso de novo. Lucas assentiu, mas já estava pensando no futuro, na reunião com Helena e Gabriel. No momento em que ele voltaria ao mundo de César Vasconcelos, não como uma vítima, mas como o arquiteto da destruição completa do homem. 8 anos atrás, Vasconcelos o havia incriminado com mentiras e evidências falsificadas. Agora, Lucas retribuiria o favor, exceto que desta vez, cada peça de evidência seria real. Cada acusação seria verdadeira e cada palavra seria gravada. Seu telefone tocou mais uma vez. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Fique longe da minha família. Este é o seu único aviso. Lucas mostrou a Costa, que imediatamente começou a rastreá-lo. Mas ambos sabiam quem havia enviado. O jogo estava começando. E desta vez, Lucas não planejava perder. A mansão Vasconcelos parecia um monumento ao sucesso ilícito.
8.000 metros quadrados de pisos de mármore, lustres de cristal e obras de arte que valiam mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Lucas estava na porta da frente, o microfone preso ao seu peito, parecendo pesar 1 tonelada. Helena abriu a porta ela mesma, sem mordomo, sem funcionários. Ela havia demitido todos após a prisão, incapaz de confiar em quem quer que tivesse trabalhado para César. Obrigada por ter vindo, ela disse calmamente, conduzindo-o por um hall que poderia caber sua cela de prisão inteira 3 vezes. Gabriel está lá em cima. Ele está tão animado desde que eu disse a ele que você estava visitando. E seu marido? Lucas perguntou, sua voz baixa. A mandíbula de Helena se apertou. No escritório dele, 3º andar, ala leste. Ele fica lá a maior parte do tempo. A ordem judicial diz que temos que permanecer na mesma casa, mas não diz que temos que nos ver. Seus olhos encontraram os dele. Ele sabe que você está aqui. Eu disse a ele que você estava vindo para avaliar Gabriel. Como ele reagiu? Ele riu. A dor em sua voz era crua. Ele disse que você deve estar desesperado por relevância, se está reduzido a ser terapeuta de uma criança. Então ele disse, ela fez uma pausa, engolindo em seco. Ele disse para você ter cuidado perto de Gabriel, que criminosos condenados não deveriam ser permitidos perto de crianças vulneráveis. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Lucas tocou o microfone sob sua camisa, certificando-se de que ainda estava seguro. Costa e sua equipe estavam estacionadas a 3 quarteirões de distância, ouvindo cada palavra. Gabriel estava em uma sala de jogos que parecia que uma loja de brinquedos havia explodido. Mas o menino estava sentado sozinho no canto, longe de todos os jogos e gadgets caros, desenhando com giz de cera em papel comum. Oi, Gabriel, disse Lucas suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. O menino levantou a cabeça e seu rosto se transformou. Senhor Lucas, você veio. Sua voz ainda era rouca, inexperiente, mas ficava mais forte a cada dia. Eu prometi que viria, não prometi? Lucas olhou para o desenho, um esboço grosseiro, mas reconhecível, de uma sala de hospital, um menino em uma maca e uma figura com um esfregão. Isso é do dia em que nos conhecemos? Gabriel assentiu vigorosamente. Você me salvou. Mamãe diz que você é um herói. Lucas sentiu o peito apertar. Eu não sou um herói, amigão. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Não. A voz de Gabriel era firme com a certeza que só as crianças possuem. Papai disse que eu não podia falar. Todos os médicos disseram que eu não podia falar. Mas você sabia que eles estavam errados. Você sabia a verdade. Antes que Lucas pudesse responder, uma voz ecoou da porta. Que tocante! César Vasconcelos estava lá, parecendo notavelmente composto para um homem que enfrentava múltiplas acusações criminais. Ele vestia roupas de descanso caras, um copo de uísque em uma mão, a tornozeleira eletrônica visível sob suas calças de moletom de grife. O corpo inteiro de Gabriel ficou rígido. Sua voz, recém-liberada, morreu em sua garganta, a memória muscular de 7 anos de silêncio forçado assumindo o controle. Olá, Lucas, disse Vasconcelos, seu tom casual, como se fossem velhos colegas se encontrando em uma conferência. Devo dizer que estou impressionado. Sair da prisão, manter sua inocência todos esses anos e agora você está aqui, bancando o Salvador na minha própria casa. Você sempre foi persistente. Helena se moveu protetoramente na frente de Gabriel. César, você deveria ficar na sua ala. Esta ainda é a minha casa, Helena. Ou você se esqueceu de quem paga por tudo isso? O sorriso de Vasconcelos não atingiu seus olhos. Além disso, não pude resistir a cumprimentar nosso convidado. Afinal, Lucas e eu temos tanta história. Lucas se levantou lentamente, posicionando-se entre Vasconcelos e o menino. O senhor deveria voltar para o seu escritório. Eu deveria? Vasconcelos tomou um gole de uísque, seus movimentos deliberadamente casuais. Ou talvez devêssemos ter uma conversa. Colocar os pingos nos is, sabe, de médico para médico. O senhor não é mais médico.
disse Lucas calmamente. E nem eu, graças ao Senhor. A risada de Vasconcelos foi fria. Ainda amargurado com isso? Ora, Lucas, você estava se aproximando demais de algo que não entendia. Eu tinha que proteger minha pesquisa. Você teria feito o mesmo. O microfone estava gravando tudo, mas Vasconcelos era muito esperto para confessar abertamente. Ele estava dançando em torno da verdade, provocando Lucas, testando-o. Sua pesquisa, Lucas repetiu. É assim que o senhor chama torturar crianças? Pesquisa? Eu chamo de inovação. A máscara de Vasconcelos escorregou ligeiramente, revelando o fanático por baixo. Você tem alguma ideia do quanto meu trabalho avançou no campo da comunicação neurológica? Os dispositivos que desenvolvi poderiam ter ajudado milhões. Testando-os em bebês sem consentimento? A voz de Lucas era de aço. Implantando-os em seu próprio filho? Meu filho era o sujeito perfeito. A compostura de Vasconcelos rachou ainda mais. Ambiente controlado, observação consistente, nenhuma variável que eu não pudesse controlar. Gabriel deveria ser a prova de conceito para todo o programa. Uma criança que cresceu com vias neurais aprimoradas, cujo cérebro se adaptou ao dispositivo, que eventualmente ele parou abruptamente, parecendo perceber que havia falado demais. O rosto de Helena ficou branco. Vias neurais aprimoradas? César, do que você está falando? Você disse que o dispositivo suprimia a voz dele. Você nunca disse nada sobre... A supressão era temporária, Vasconcelos interrompeu. Seus olhos em chamas agora. Fase 1. Assim que o desenvolvimento neural dele atingisse o estágio ideal, eu ia removê-lo e implementar a fase 2. Um dispositivo que lhe daria capacidades vocais aprimoradas. Tom perfeito, alcance expandido, a capacidade de modular o tom de maneiras que humanos normais não conseguem. Ele teria sido extraordinário. A sala ficou em silêncio. Mesmo Lucas, que pensava ter entendido as profundezas da depravação de Vasconcelos, ficou atordoado. Você ia experimentar com ele de novo. Helena sussurrou. Mesmo depois de remover o primeiro dispositivo, você estava planejando? Não era experimentação. Vasconcelos rugiu, sua compostura mantida se estilhaçando completamente. Era evolução. Gabriel poderia ter sido o primeiro de uma nova geração de humanos aprimorados. E você, ele se virou para Lucas, você teria entendido isso se não fosse tão tacanho. Quando eu lhe mostrei os resultados preliminares há 9 anos, você chamou de antiético. Você ameaçou me denunciar ao Conselho de Medicina. Você não me deixou escolha, a não ser eliminá-lo como uma ameaça. Aí estava, a confissão que Costa precisava. Lucas manteve a voz calma. Então, o senhor me incriminou. Falsificou prontuários de pacientes. Fez parecer que eu tinha conduzido os experimentos ilegais. Foi mais fácil do que eu esperava, disse Vasconcelos com frieza arrepiante. Você sempre esteve tão focado no trabalho que nunca prestou atenção à política. Alguns arquivos alterados, algumas testemunhas fabricadas, depoimento de pacientes que eu tinha pago. O Conselho de Medicina estava ansioso para acreditar que o brilhante jovem cirurgião tinha enlouquecido. Ninguém queria pensar que alguém da minha estatura pudesse estar envolvido em algo impróprio. Helena cambaleou para trás, tateando por uma cadeira. 8 anos. Você deixou um homem inocente apodrecer na prisão por 8 anos. Ele teria arruinado tudo. O rosto de Vasconcelos estava vermelho agora. O uísque e sua raiva se combinando em algo feio. As bolsas, a pesquisa, a fundação, tudo teria desmoronado se Lucas tivesse exposto o que eu estava fazendo. Eu construí um império, Helena. Eu mudei o campo da neurologia. E eu fiz isso tomando decisões difíceis que pessoas fracas como ele não conseguiam suportar. Gabriel choramingou, pressionando-se contra a mãe. O som pareceu penetrar a raiva de Vasconcelos. E ele se virou para o filho com uma expressão que poderia ter sido afeto em uma pessoa normal, mas parecia mais posse. Você vai entender um dia, Gabriel.
Ele disse, sua voz suavizando de uma maneira que era de alguma forma mais perturbadora do que sua raiva. Quando você for mais velho, quando vir no que poderia ter se tornado, você entenderá que eu fiz isso por você. Tudo o que eu fiz foi para torná-lo especial. Eu já era especial, Gabriel sussurrou, encontrando sua voz apesar do medo. Eu não precisava que você me machucasse para ser especial. A simples verdade disso pairou no ar. Uma criança de 7 anos articulando o que o narcisismo de seu pai nunca permitiria que ele compreendesse. O rosto de Vasconcelos se retorceu. Vocês não entendem, nenhum de vocês entende. Eu sou um visionário, a história vai... A porta da frente se abriu com um estrondo. A agente Costa e 6 agentes da Polícia Federal invadiram, armas em punho. Dr. César Vasconcelos, anunciou Costa. O senhor está preso por violação dos termos da prisão domiciliar, adulteração de testemunhas e acusações adicionais de conspiração para cometer fraude médica. A expressão de Vasconcelos passou por choque, raiva e finalmente se estabeleceu em fria calculista. Eu nunca saí de casa. Verifiquem minha tornozeleira. Não estamos prendendo o senhor por sair, disse Costa, pegando seu telefone e reproduzindo uma gravação. Estamos prendendo o senhor por isso. A voz de Vasconcelos preencheu a sala, cristalina. Eu tinha que proteger minha pesquisa. Você teria feito o mesmo. Eu construí um império tomando decisões difíceis. Seu rosto ficou pálido quando ele percebeu o que havia acontecido. Seus olhos se cravaram em Lucas, vendo o leve volume sob sua camisa onde o microfone estava escondido. Você, a palavra era mal-humana. Você me armou. Não, disse Lucas calmamente. Eu lhe dei a corda. O senhor se enforcou. Vasconcelos avançou, mas 3 agentes o derrubaram no chão em segundos. Enquanto o algemavam, ele estava gritando sobre seus direitos, seus advogados, sua reputação. Mas por baixo das ameaças legais havia algo mais primitivo. O som de um narcisista vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. Nós também executamos um mandado de busca em seu escritório, Costa continuou, sua voz cortando os gritos de Vasconcelos. Encontramos 17 dispositivos em vários estágios de conclusão. Arquivos sobre 63 crianças adicionais que o senhor identificou como potenciais sujeitos. E talvez o mais condenatório, gravações de vídeo de cada procedimento que o senhor realizou em seu filho, cuidadosamente rotuladas e arquivadas como se fossem material educacional. Helena soltou um som como se tivesse sido socada. Gabriel enterrou o rosto no ombro dela, chorando. O senhor documentou tudo, disse Lucas, quase maravilhado. Depois de todos esses anos, depois de tudo que o senhor fez para encobrir seus rastros, o senhor guardou troféus. O senhor não conseguiu evitar. Vasconcelos parou de lutar. Seus olhos encontraram os de Lucas. E pela primeira vez, não havia cálculo neles. Apenas raiva pura e impotente. Eu teria mudado o mundo. Ele sibilou. Eu seria lembrado como um pioneiro e você não é nada. Um médico fracassado bancando o zelador. Você me destruiu por inveja. Não, disse Lucas, sua voz carregando o peso de 8 anos de prisão injusta, 8 anos de planejamento, 8 anos esperando por este momento. Eu o destruí porque você machucou crianças, porque você roubou minha vida para encobrir seus crimes, porque alguém tinha que pará-lo. Enquanto os agentes arrastavam Vasconcelos em direção à porta, ele se virou para dar uma última olhada em seu filho. Gabriel, diga a eles que o papai estava tentando ajudar você. Diga a eles que você entende. Mas Gabriel apenas segurou a mãe mais apertado e desviou o rosto. O silêncio daquela rejeição foi mais devastador do que qualquer palavra poderia ter sido. Depois que Vasconcelos se foi, a mansão parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se uma presença maligna tivesse sido exorcizada. Helena sentou-se no chão com Gabriel, ambos chorando, mas desta vez havia alívio misturado com a dor.
Costa se aproximou de Lucas. Foi um bom trabalho. A confissão, combinada com as evidências que encontramos, nos dá tudo o que precisamos. Ele nunca verá o lado de fora de uma cela de prisão. Lucas assentiu, sentindo-se exausto até os ossos. As outras crianças, as que ele estava planejando visar. Estamos contatando todas as famílias agora. Elas serão avisadas, protegidas. Por causa do Senhor, 63 crianças crescerão com suas vozes intactas. Costa fez uma pausa. Sabe, o Conselho de Medicina já entrou em contato. Eles querem acelerar a reintegração de sua licença. Depois disso, depois de tudo que o senhor fez, eu não sei se quero de volta, Lucas admitiu. 8 anos é muito tempo. Não tenho certeza se sou o mesmo médico que eu era. Talvez não, Costa concordou. Talvez o senhor seja melhor. Helena se aproximou, ainda segurando a mão de Gabriel. O menino olhou para Lucas com olhos que continham tanto trauma quanto esperança. O olhar de alguém que sobreviveu a algo terrível e estava aprendendo a acreditar na segurança novamente. O que acontece agora? Helena perguntou. Lucas pensou na pergunta. Sobre 8 anos em uma cela. Sobre uma carreira destruída e lentamente reconstruída. Sobre 17 crianças encontrando suas vozes e 63 que nunca perderiam as suas. Agora, ele disse lentamente, nós garantimos que cada criança afetada por isso receba a ajuda de que precisa, avaliações médicas, terapia, o que for preciso, e garantimos que a pesquisa de César Vasconcelos seja destruída de forma tão completa que ninguém jamais possa usá-la para machucar alguém novamente. E o senhor? A voz de Helena era suave. O que o senhor vai fazer? Lucas olhou para Gabriel, depois para os desenhos espalhados pelo chão, a tentativa de uma criança de processar o trauma através da arte. Ele pensou nas outras 16 crianças por aí, lutando para se adaptar a vozes que lhes haviam dito que nunca teriam. Eu acho, ele disse finalmente, que farei o que deveria ter feito 9 anos atrás. Ajudar as pessoas que mais precisam. Não por fama ou bolsas ou reconhecimento. Apenas porque é o certo. Gabriel puxou a mão da mãe, depois sussurrou algo em seu ouvido. Helena sorriu em meio às lágrimas e assentiu. Senhor Lucas, disse Gabriel, sua voz crescendo em força a cada palavra. O senhor vai voltar para visitar? Mamãe diz que podemos precisar de ajuda por um longo tempo. E eu confio no Senhor. Essas 3 palavras, eu confio no Senhor, carregavam mais peso do que qualquer diploma médico ou honraria profissional jamais poderia. Sim, amigão, disse Lucas, ajoelhando-se no nível de Gabriel. Eu voltarei, tantas vezes quanto você precisar. Ao sair da mansão naquele dia, Lucas sentiu algo que não experimentava há 8 anos. Não satisfação ou vitória, ou mesmo justiça, embora todos estivessem presentes. Ele sentiu propósito. César Vasconcelos tentou destruí-lo e, em muitos aspectos, conseguiu. Mas no processo, ele inadvertidamente criou a única pessoa que poderia pará-lo. A única pessoa que entendia a tecnologia, os crimes e o custo do silêncio bem o suficiente para quebrar tudo isso. Às vezes, a justiça não é sobre vingança. Às vezes, é simplesmente sobre garantir que o culpado não possa machucar mais ninguém jamais. E às vezes, a melhor maneira de reconstruir sua vida é ajudar os outros a recuperarem a deles. 18 meses depois, Lucas estava em frente a um prédio modesto no centro de São Paulo, olhando para a placa que dizia Centro Voz Fênix, Recuperação e Apoio Neurológico. Não era chique. Sem pisos de mármore ou lustres de cristal como na mansão Vasconcelos. Apenas um armazém reformado com pintura clara, móveis confortáveis e equipamentos projetados especificamente para ajudar crianças a se recuperarem de traumas neurológicos. O nome tinha sido ideia de Gabriel, porque todos nós recuperamos nossas vozes, o menino havia explicado, como uma fênix renascendo das cinzas. Lá dentro, a sala de espera estava lotada.
12 das 17 crianças afetadas pelos experimentos de Vasconcelos estavam lá com suas famílias para a inauguração oficial do centro. As outras 5 haviam se recuperado o suficiente para retornar à vida normal, embora Lucas mantivesse contato com todas elas. Dr. Antunes, uma jovem se aproximou, uma das fisioterapeutas que ele havia contratado. Os repórteres chegaram. O senhor está pronto para a coletiva de imprensa? Lucas ajeitou a gravata, ainda não muito confortável com a atenção. O último ano e meio tinha sido um turbilhão. Sua licença médica havia sido reintegrada com um pedido formal de desculpas do Conselho de Medicina Estadual. O processo por prisão injusta foi resolvido por um valor que fez os advogados salivarem, embora Lucas tivesse investido a maior parte na fundação do centro. O julgamento tinha sido felizmente rápido. A própria documentação meticulosa de Vasconcelos tinha sido sua ruína. Diante de evidências esmagadoras, nem mesmo sua cara equipe jurídica conseguiu fabricar uma defesa. Ele foi sentenciado a 45 anos em uma prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Essencialmente, uma sentença de prisão perpétua para um homem de 60 e poucos anos. Helena se divorciou dele imediatamente, doou toda a sua fundação de pesquisa para grupos de defesa das vítimas e começou a terapia. Ela e Gabriel ainda tinham um longo caminho pela frente, mas estavam se curando. Ela até começou a namorar novamente, um gentil professor de artes que Gabriel adorava. "Me dê 5 minutos", Lucas disse à terapeuta. Ele precisava de um momento antes de encarar as câmeras e as perguntas. Ele caminhou pelo centro, passando por salas de tratamento projetadas especificamente para crianças em recuperação da supressão de voz, passando pelo estúdio de arte-terapia, onde as crianças podiam expressar traumas para os quais ainda não tinham palavras, passando pelos escritórios de aconselhamento familiar, onde os pais aprendiam a ajudar seus filhos a se curarem. Em uma das salas de jogos, Gabriel estava sentado com outras 3 crianças, todos rindo de algo em um tablet. Sua voz agora era indistinguível da de qualquer outro menino de 8 anos. Ninguém saberia que ele passou 7 anos em silêncio, a menos que lhe dissessem. Gabriel levantou a cabeça e acenou. "Dr. Lucas, venha ver isto." Lucas sorriu e acenou de volta, mas não interrompeu. Era assim que a cura parecia. Crianças sendo crianças, despreocupadas e desimpedidas. Pelo menos por um momento. Argente Costa o encontrou no corredor, escondendo-se da sua própria coletiva de imprensa. "Preparando-me para ela", Lucas corrigiu. "Há uma diferença." "Claro que há." Ela lhe entregou uma pasta. "Pensei que o senhor gostaria de ver isto. O último recurso de Vasconcelos foi negado ontem. Ele esgotou todas as opções legais. Acabou para ele." Lucas pegou a pasta, mas não a abriu. Ele parou de ler sobre Vasconcelos meses atrás. O homem já havia tomado o suficiente de sua vida. "Como o senhor está?" Costa perguntou, estudando seu rosto. De verdade, era uma pergunta que as pessoas lhe faziam constantemente agora. Jornalistas queriam saber como ele sobreviveu a 8 anos de prisão injusta. Colegas médicos queriam saber como ele reconstruiu sua carreira. Famílias de vítimas queriam saber como ele encontrou forças para lutar. A verdade era mais complicada do que qualquer um deles queria ouvir. "Alguns dias estou bem", Lucas disse honestamente. "Outros dias acordo pensando que ainda estou naquela cela. Outros dias estou com raiva de todos os anos que perdi. Mas então eu venho aqui, vejo essas crianças rindo, conversando e se curando, e eu me lembro por que importou. Porque tudo importou." Costa assentiu. "Para o que vale, o senhor fez algo notável. Não apenas expor Vasconcelos, mas construir este lugar, transformar sua dor em algo que ajuda os outros. Isso exige força real." "Ou teimosia", Lucas disse com um leve sorriso. "Meu companheiro de cela em Bangu costumava dizer que eu era muito teimoso para desistir. Talvez ele estivesse certo. Talvez estivesse."
Costa olhou para o relógio. A imprensa está ficando impaciente. O senhor está pronto? Lucas respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à sala de conferências, onde 2 dúzias de repórteres esperavam. As perguntas vieram rápidas. Como era ser justificado? Ele processaria Vasconcelos pessoalmente. Ele odiava o establishment médico. Como ele lidava com o trauma? Lucas respondeu a cada uma com cuidado, mantendo o foco na mensagem que queria enviar. Que a justiça, quando finalmente chega, não é sobre vingança, é sobre prevenção, sobre garantir que ninguém mais sofra a mesma injustiça. Doutor Antunes, gritou um repórter do fundo. César Vasconcelos deu uma entrevista da prisão na semana passada. Ele disse que o senhor arruinou a vida dele por inveja, que o senhor nunca foi tão talentoso quanto ele e não suportava ver o sucesso dele. Qual é a sua resposta? A sala ficou em silêncio. Todos sabiam sobre as tentativas contínuas de Vasconcelos de se pintar como a vítima, mas ouvir isso diretamente ainda era chocante. Lucas ficou em silêncio por um momento, escolhendo suas palavras com cuidado. César Vasconcelos não perdeu a vida por minha causa. Ele a perdeu porque escolheu torturar crianças, incluindo seu próprio filho, em busca de fama e financiamento. Ele a perdeu porque incriminou um homem inocente em vez de enfrentar a responsabilidade. Ele a perdeu porque, quando teve todas as oportunidades de mostrar remorso, continuou a justificar suas ações como genialidade em vez de reconhecê-las como crimes. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera. Quanto à inveja, eu passei 8 anos em uma cela de prisão por crimes que não cometi. Eu perdi minha carreira, minha liberdade e anos da minha vida que nunca recuperarei. Se ele pensa que fiz tudo isso porque eu invejava, então ele ainda não entende a diferença fundamental entre nós. Eu me tornei médico para ajudar as pessoas. Ele se tornou médico para usar as pessoas. Nenhuma quantidade de sucesso ou talento justifica o que ele fez. Os repórteres rabiscavam freneticamente. Esta seria a manchete, Lucas sabia. Mas era a verdade, e ele tinha terminado de se esconder da verdade. Após a coletiva de imprensa, as famílias fizeram fila para agradecê-lo. Pais cujos filhos podiam falar novamente. Irmãos que finalmente puderam ouvir a voz de seu irmão ou irmã. Avós que pensaram que nunca ouviriam certas palavras. Uma mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, agarrou as mãos de Lucas. Minha filha acabou de dizer, eu te amo pela primeira vez ontem. Ela tem 5 anos. 5. E eu finalmente pude ouvi-la dizer isso. Obrigada. Obrigada por nos dar isso. Lucas não tinha palavras adequadas para momentos como este. Ele simplesmente apertou as mãos dela e assentiu. Enquanto a celebração de abertura diminuía e as famílias começavam a ir embora, Helena se aproximou com Gabriel. O menino havia crescido vários centímetros no último ano e meio, seu rosto perdendo parte de sua redondeza de bebê, sua voz ganhando confiança. Doutor. Lucas, disse Gabriel formalmente e então sorriu. Quer dizer, doutor Antunes, mamãe diz que eu tenho que usar seu título apropriado agora que estamos no seu centro oficial. Você pode me chamar de Lucas, ele disse, bagunçando o cabelo do menino. Sempre. Nós trouxemos algo para você. Gabriel entregou um pacote embrulhado. Para o seu escritório, para você se lembrar por que faz isso. Lucas desembrulhou-o com cuidado. Dentro estava um desenho emoldurado, o mesmo em que Gabriel estava trabalhando naquele primeiro dia no hospital, mas refinado, detalhado, claramente o trabalho de muitas horas. Mostrava uma sala de hospital, um menino em uma maca e um homem com um esfregão. Mas esta versão tinha algo novo, palavras fluindo da boca do menino como notas musicais, espalhando-se pela página em cores brilhantes. Na parte inferior, com a caligrafia cuidadosa de uma criança. Obrigado por me devolver minha voz. Com amor, Gabriel. Lucas sentiu sua garganta apertar. Isto é perfeito, amigão. Obrigado. Há mais uma coisa, disse Helena calmamente. Ela lhe entregou um envelope.
De todas as 17 famílias, queríamos que o senhor tivesse isso. Dentro havia uma carta, assinada por todos os pais cujos filhos foram afetados pelos experimentos de Vasconcelos. Agradecia a Lucas por sua coragem, sua persistência e sua compaixão. Mas o último parágrafo atingiu mais forte. O Senhor perdeu 8 anos de sua vida para salvar nossos filhos. Nunca poderemos pagar essa dívida, mas prometemos honrar seu sacrifício, vivendo as vidas e criando os filhos, que a crueldade de César Vasconcelos tentou nos roubar. O Senhor nos devolveu nossas vozes. Agora as usaremos para garantir que isso nunca mais aconteça. Enquanto a celebração de abertura terminava e as famílias começavam a sair, Lucas ficou sozinho em seu novo escritório, pendurando o desenho de Gabriel na parede. Pela janela, ele podia ver a cidade se estendendo à sua frente. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias lutas, sua própria dor, sua própria necessidade de cura. 8 anos atrás, ele era um cirurgião promissor, prestes a expor um crime terrível. César Vasconcelos o destruiu para evitar essa exposição. Registros falsificados, testemunhas fabricadas, um plano meticulosamente elaborado que roubou a liberdade, a carreira e a vida de Lucas. Mas Vasconcelos cometeu um erro crucial. Ele presumiu que destruir a reputação de Lucas e prendê-lo seria suficiente. Ele nunca considerou que Lucas pudesse sobreviver, pudesse emergir mais forte, pudesse usar tudo o que aprendeu, tanto em sua formação médica quanto em seus anos de prisão injusta, para se tornar a única pessoa capaz de derrubar Vasconcelos completamente. A melhor vingança não é fazer seu inimigo sofrer. É pegar tudo o que ele tentou destruir e reconstruí-lo em algo que ele nunca poderia corromper. É usar sua dor para evitar que outros experimentem a mesma injustiça. César Vasconcelos tentou criar humanos aprimorados através de tortura e experimentação. No final, a única coisa que ele criou foi a sua própria queda. Lucas Antunes perdeu 8 anos de sua vida, mas ele ganhou algo mais valioso: o conhecimento de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mesmo quando o sistema falha, mesmo quando pessoas poderosas conspiram para destruí-lo, a verdade tem uma maneira de emergir. A justiça tem uma maneira de prevalecer. Nem sempre rápido, nem sempre fácil, mas, eventualmente. Seu telefone tocou com uma mensagem de Costa. A propósito, mais 3 médicos se apresentaram com evidências de programas de pesquisa semelhantes em outras cidades. Seu caso abriu as comportas. A PF está investigando agora. O que o senhor começou não está terminado. Está apenas começando. Lucas leu a mensagem 2 vezes, sentindo o peso dela sobre si. Mais crianças salvas. Mais criminosos expostos, mais vozes libertadas. Ele pensou em Vasconcelos sentado em uma cela de prisão agora, o mesmo tipo de cela que Lucas ocupou por 8 anos. Havia justiça poética nisso, mas Lucas havia aprendido que a justiça real não era sobre vingança ou karma ou mesmo punição. A justiça real era sobre garantir que, quando você finalmente está livre, você usa essa liberdade para libertar os outros. Se você tem acompanhado esta história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais sobre justiça, resiliência e o poder de nunca desistir. Mesmo quando o mundo inteiro lhe diz que você está derrotado. Lucas apagou as luzes de seu escritório, o desenho de Gabriel iluminado pelas luzes da cidade que entravam pela janela. Amanhã, o Centro Voz Fênix receberia seus primeiros pacientes. Amanhã, o trabalho real começaria. Mas esta noite, parado no centro que ele construiu das cinzas de sua vida destruída, Lucas permitiu-se um momento de paz. Ele foi quebrado. Ele foi incriminado. Ele foi preso por crimes que não cometeu. Mas ele sobreviveu. Ele lutou. E no final, ele transformou sua dor em propósito. César Vasconcelos tentou silenciar Lucas Antunes.
Em vez disso, ele criou a única pessoa que daria voz a todas as vítimas de Vasconcelos. Às vezes, o maior poder não está em nunca cair. Está em se levantar e usar suas cicatrizes para ajudar os outros a se curarem. E essa, pensou Lucas, enquanto trancava a porta atrás de si, era a verdadeira vitória.